Imagina que você acabou de assistir Thor Ragnarok e você acabou de ver o Hulk descendo a porrada no Fenrir. Logo em seguida você foi assistir Vingadores Guerra Infinita e você viu o Thor chegando em Wakanda com aquela trilha sonora massa de fundo. E aí você espera um ano para assistir Vingadores Ultimato e quando finalmente chega, você se depara com isso aqui. Noob Master, oi, é o Thor aqui, Deus do Trovão, conhece? Escuta, amigo, se você não sair do jogo imediatamente, eu vou voar até a sua casa e descer até o porão onde você tá escondido, arrancar seus braços e enfiar na sua entrada USB. Ah, é isso aí, vai chorando pro papai, bebezinho. Viagem no tempo! O quê? Ah, eu acho que essa foi uma bela vitória. Pois é, mais uma vez, o mesmo sentimento que eu tive ao assistir Vingadores Ultimato, eu tive ao assistir a segunda parte dessa sexta temporada e última de Vikings. Have you lost your mind? Come with me, Congo King outfit! We shall never surrender! The golden age of the Vikings is over. Vikings, the final episodes, coming soon on History. Quanto mais produções cinematográficas eu assisto, mais eu aprendo a não colocar minhas expectativas nelas. Foi assim com Game of Thrones, foi assim com Vingadores Ultimato e agora tá sendo assim com a minha série favorita também. E a gente que não se cuide, porque Homem-Aranha 3 tá chegando aí no final desse ano e tô vendo tanta gente colocando expectativa nesse filme que eu acredito que no final muita gente vai cair de cara no chão. Mas, meu nome é Molina Silva e você tá assistindo o canal da Molina Studios. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um review desse final, dessa segunda parte da sexta temporada de Vikings pra vocês. Vamos lá? Bom, antes da gente começar eu só queria esclarecer uma coisa aqui pra vocês, tá? Pra quem estuda mitologia nórdica ou pra quem já estudou mitologia nórdica, sabe que o único modo de você entrar em Valhalla, que é o paraíso da fé nórdica, é você morrendo em batalha ou se permitir ser sacrificado aos deuses, tá? Foi o caso de muitos personagens da série Vikings. Eles não morreram em batalha, mas eles falaram, a gente precisa fazer um sacrifício aqui para Odin, então eu quero me entregar para vocês e vocês me sacrificam aí. Foi o caso de vários personagens da série Vikings, né? Então qualquer outra forma de morte, seja por parto, seja na velhice, seja por alguma doença que você pegue, essa doença te mata, qualquer outra forma de morte, você não vai para Valhalla, você vai para o submundo nórdico, para o inferno nórdico, ou seja, sua alma fica com Hel, que é a filha do Loki, é uma dos filhos do Loki, tá? A sua alma fica lá até o final dos tempos, até o Ragnarok, que é o apocalipse nórdico, beleza? Dito isso, a gente pode começar a falar sobre esse final. A gente já começa a parte B da sexta temporada com uma nova abertura da série. É a mesma música, a mesma letra, porém com uma melodia completamente diferente, dando um tom mais épico pra série, mostrando uma vibe de que o bicho vai pegar agora nessa temporada, certo? Eu particularmente gostei bastante, achei um pouco esquisito eles mudarem a abertura na metade da última temporada, né? Mas pra mim, já que eles queriam mudar, eles teriam que ter feito isso desde quando Ragnar morreu ou desde o início dessa temporada. Mas tudo bem, a gente entende que é porque todo mundo ficou esperando, ia ter provavelmente uma batalha muito grande agora nessa última, eles decidiram mudar agora e eu particularmente achei ok. Bom, e logo após a abertura a gente já vê no comecinho do episódio o Bjorn vivo, porém ferido, sendo carregado em um barco até Kattegat. E lá junto com ele tá a Gunhild, tá o Eric o Vermelho e a Ingrid, tá? E os outros vikings que estavam na batalha. Isso já não era novidade, porque o próprio Michael Hirsch, em uma entrevista, ele já tinha dito que sim, o Bjorn estava vivo e que sim, ele morreria nessa temporada. E foi dito e feito, porque logo após o final desse primeiro episódio, Bjorn morre, cumprindo a profecia do vidente de que ele seria maior do que o Ragnar. Mas será mesmo que a profecia foi cumprida? Ao meu ver, não. Ragnar foi o primeiro viking a reunir um grupo de vikings para ir para o oeste descobrir se realmente lá tinha novas terras, um novo deus, novos tesouros e uma nova língua. E realmente quando ele chegou lá ele descobriu que isso existia, ele aprendeu toda uma cultura diferente, ele trouxe essa cultura para o país dele. O cara entrou na França dado como morto, saiu de lá com a filha do rei como refém e mesmo na hora da morte dele, onde ele estava sendo torturado, ele não abaixou a cabeça.
O herói que entra em Valhalla não lamenta sua morte. Eu não entrarei no salão de Odin com medo. Ele era reconhecido como o Ragnar das histórias nórdicas. Ele era como se fosse Jesus para a mitologia cristã. Bjorn também teve grandes feitos em vida. Eu não estou dizendo que Bjorn não foi um grande viking, mas ele não teve nada comparado ao Ragnar. Inclusive, um dos feitos dele, que foi esse feito da morte dele, ele espalhou a notícia de que ele pediu para Gunhild espalhar a notícia de que ele estava morto já, de que ele já tinha morrido, para aí sim ele aparecer ferido no meio da batalha. Ele foi o primeiro a aparecer na batalha lá em cima de um cavalo todo machucado. Ele fez a reação dos russos serem de completo pavor, tipo, o que é isso que a gente tá vendo? A gente tá vendo um zumbi, a gente tá vendo um fantasma, ele não tava morto, como que ele tá vivo agora? E aí a série dá a entender que ele juntou todas as tribos nórdicas lá e todas as tribos foram ajudar o exército dele a combater os russos. Mas eu lembro que quando eu assisti esse trecho, a hora que aparece aquela líder viking lá com um exército atrás dela, né, mostrando que realmente ele conseguiu juntar outras tribos para guerrear contra os russos, eu falei, bom, apareceu essa tribo, agora vai aparecer mais, né? E não, a tribo apareceu atrás dos russos lá e a guerra começou. E pra mim não foi nada grandioso, assim, olhando do ponto de vista narrativo, né? Olhando do ponto de vista para quem tá assistindo. Se você parar pra comparar essa guerra com a guerra da vingança da morte do Ragnar, né? Quando aparece lá o Flock com o Ivar, os filhos do Ragnar lá, aquele exército grandioso contra o rei lá de Wessex, cara, de Wessex não, da Nortúmbria, né? Meu, aquilo lá foi realmente uma coisa grandiosa, assim. Talvez se tivesse feito um pouquinho maior do que essa batalha, aí eu talvez até diria que sim, o Bjorn se tornou maior em vida do que o Ragnar, mas não foi o caso. E digo mais, se você olhar pelo ponto de vista dos personagens, não pelo ponto de vista nosso, de quem tá assistindo, mas sim dos personagens, o contexto da série, o Bjorn, o nome dele era Bjorn Flanco de Ferro, ou Bjorn de Ferro, como você quiser chamar. Ele recebeu esse nome do pai dele porque nenhuma lâmina conseguia cortar ele. Até que a Gunhild foi e cortou o olho dele, e aí ele casou com ela, mas tudo bem. Ele foi apunhalado com uma espada pelo irmão aleijado na frente de um exército que deveria ser o dele, não era, porque o rei Harald tinha virado rei de Cátega, de rei da Noruega. Ele morreu no primeiro episódio. Pra mim, isso foi preguiça do roteirista de estender um pouco mais o arco do Bjorn. E não, o arco do Bjorn não estava cumprido, cara. Ele não cumpriu essa questão dele ter sido maior do que o Ragnar. Bom, aí essa segunda parte da sexta temporada e última temporada de Vikings, ela tem 10 episódios. Você mata o Bjorn no primeiro episódio, e aí você usa 4 episódios até o episódio 15 para contar o arco do Ivar com o Oleg, o Igor e o Tyr. Beleza, esse pra mim foi um dos pontos positivos da série, apesar de ter várias coisas que me pareceram esquisitas, como por exemplo, foi explicado na 4ª temporada da série, se eu não me engano, que o Ivar não tinha condições de dar um filho a uma mulher, porque o negocinho dele não levantava, cara. Ele nasceu com essa deficiência aí, infelizmente, na série, e ele não tinha condições de dar um filho para uma mulher, a ponto da esposa dele trair ele com um escravo, só pra dizer que tinha engravidado do Ivar e dizer que ele era um deus. Agora, sem mais nem menos, só porque ele tá na Rússia com a mesma, em teoria, a mesma mulher, que também não foi explicado se ela era a mesma ou não, mas deu a entender que o Ivar via ela daquele jeito. Ele vai lá e tem relações com essa mulher e simplesmente ela engravida dele agora. Mesmo com a deficiência que já tinham explicado antes que ele não poderia engravidar uma mulher. Outra coisa é que se os russos tivessem ido até o Essex guerrear com os ingleses, eu até entenderia. Porque o Alfred foi treinado pelo Ubbi, que por sua vez é irmão do Bjorn. Então talvez o Bjorn, nessa treta aí toda que tivesse entre os russos e a Noruega, né, os vikings da Noruega, ele tivesse feito um acordo com o Alfred, uma aliança com o Alfred, aí eu até entenderia a treta deles, né, até porque também os russos queriam reconquistar a identidade nórdica deles, a identidade viking deles, né.
Só que não foi o caso, cara. Você pegar o Ivar, que não tinha mais nenhuma ponta solta com o Essex, ele já tinha resolvido o que tinha que resolver lá, que era com a vingança da morte do pai, né? E você ter feito ele se amolecer com o Igor, porque ele agora, nessa temporada, ele é um viking totalmente diferente, né? Ele não tem mais aquela intenção de matar os cristãos, ele já tá em outra vibe, cara. O Igor amoleceu ele completamente, ele não é mais o mesmo viking que achava que era um deus. E ele passou por tudo aquilo justamente para construir esse arco dele e mostrar que ele estava sendo arrogante, né? Ele ter tido que matar o filho dele, ou ter dado o filho dele aos lobos, né? E matado a ex-esposa dele, tudo isso amoleceu ele e fez o personagem crescer. Agora, sem mais nenhuma ponta solta com o Essex, você fazer ele, além de engravidar a ex-esposa do Oleg, ele ainda querer voltar para guerrear com o Alfred, cara. Pra mim, isso daí foi a desculpa mais esfarrapada que teve para matar ele e o rei Harold e falar que o Vitsec virou um cristão. Aí a gente tem 3 episódios depois do episódio 15, onde eles deixam o Ubi e o resto dos nórdicos que tinham saído da Groenlândia dentro de um barco lá para fazer a filha da Torv morrer lá, porque ela viu a serpente, ela ficou assustada e aí teve aquele temporal e tal. Eles deixaram 3 episódios corridos para fazer esse arco do Ubi chegando na Terra Dourada, que para quem não sabe é o Canadá. Para mim, esse foi um dos arcos mais legais da série, tá? Esse arco realmente foi muito bom para mim. Só que não precisava ter deixado eles 3 episódios dentro de um barco, cara. Tipo, você podia ter feito aí em 2 episódios, tipo, ou 1 episódio e meio já tava bom já, sabe? Não precisava ter 3 episódios deles navegando e mostrando lá que eles estão passando fome. Cara, no 3º episódio já tava maçante isso pra mim. Eu já virava e já falava, tá, eu já sei que eles estão passando fome e sede. Já sei que esse cara aí tá dizendo que vai dar tudo certo. O tal do Athelstan lá. Vai dar tudo certo porque Jesus quer que a gente vá, o Deus quer que a gente vá até essa terra. Pra eles mostrarem pra vocês que ele é Deus mesmo e não sei o que. Mas, cara, 3 episódios foi muito arrastado pra mim. Mas o que você faz quando você quer estender um pouco mais o decorrer da série, né? Você pega 2 personagens secundários que ninguém tava nem aí e constrói todo um arco que supostamente deveria ser bem elaborado, mas não foi porque foi muito rápido. Que foi o arco da Ingrid e do Eric o Vermelho. A Ingrid é um personagem que surgiu simplesmente do nada na série. Ela foi lá, ficou com o Bjorn lá e aí deu a entender que o Bjorn tinha 2 esposas na série. O Eric o Vermelho também foi um personagem que surgiu do nada, mas até dá pra entender porque ele salvou o Bjorn quando o Bjorn ia ser morto pelo Harold, né? Logo em seguida que o Harold virou o rei da Noruega. E até dá pra entender também o Eric, porque nas histórias mesmo, o Eric é quem foi o primeiro rei da Groenlândia. Que não foi o caso, foi o tal do nariz achatado lá que virou o rei da Groenlândia, supostamente. Então, não entendi por que colocaram ele na série, tá? O que eu quero dizer é, os 2 eram personagens secundários que a gente só se importava com eles quando o Bjorn estava vivo. Agora, se eles mataram o Bjorn no primeiro episódio dessa segunda parte, não tinha por que você construir mais um arco para deixar mais maçante ainda em cima da Ingrid e do Eric. Pra mim isso só serviu para matar a Gunhild de uma forma completamente escrota. Tá, a gente tem aquela relação que a Gunhild, a Haga Ragnars, que é o nome dela na vida real, né? Ela era nadadora, então colocaram ela lá para nadar no mar até chegar a Valhalla e dizer que ela era fiel ao Bjorn. Mas, cara, você tem que entender que só entra em Valhalla quem morre em batalha. A Gunhild não é uma deusa, ela não se sacrificou ali pelos deuses, ela se sacrificou para ficar com o amado dela, cara. Por que ela não, sei lá, deixou alguém matar ela em batalha? Como foi o caso do Ivar, né, que em teoria ele não deveria entrar em Valhalla porque ele se deixou morrer, mas teoricamente ele entrou. Então pra mim esse arco todo aí só serviu pra matar a Gunhild e pra deixar a série mais arrastada ainda. E sobre a morte do Ivar eu não vou nem falar muito aqui porque pra mim foi a pior morte da série inteira, velho. O Ivar era um personagem forte que se deixou morrer por um soldadinho lá qualquer. Teve toda aquela encenação, né, dele fazendo os movimentos que os soldados faziam, é como se ele estivesse prevendo os movimentos dele e tal, como se os soldados estivessem sendo inspirados por ele.
Só que o Ivar entrou na guerra com uma mega de uma estratégia, cara. Ele claramente ia vencer o Alfred se ele não tivesse deixado morrer. Mas não, ele simplesmente foi e falou, ó, não tenha medo. Tipo, pode me matar, eu tô aqui de braços abertos pra você. E pra mim fazer isso com o Ivar, só pra dizer depois que só pra destruir o arco do Witzek e dizer que ele virou cristão e que mudou o nome dele pra Athelstan pra fazer referência ao padre que o Ragnar gostava e tal, pra mim foi uma decepção. E por falar no Witzek, o quão injusto foram os roteiristas com esse personagem, cara. O Witzek, ele foi conhecido porque ele deixou o Ubi, que era o irmão mais velho, o irmão fiel a ele, pra ficar com o perverso do irmão mais novo sem saber o porquê que ele fez isso. Logo em seguida, ele foi praticamente enviado para ser torturado pelo Olaf, o Olaf, né, que morreu lá pelo Igor. E enquanto ele tava lá, o Ivar matou a esposa dele, ou namorada dele, como vocês quiserem chamar, e a família dela matou todo mundo queimado, cara. O cara ficou louco depois da morte da esposa, com bebida e drogas lá em Kattegat, o que fez com que ele ficasse mais louco ainda, tendo alucinações com o Ivar, ou seja, com medo do Ivar, e fez com que ele matasse a maior escudeira que já existiu, que era a mãe do Bjorn. O Bjorn foi e quase matou ele queimado vivo. Fizeram ele se reencontrar com o Ivar, e aí agora eu falei, pronto, agora ele vai usar isso pra se vingar. Mas não. Pra falar que ele assumiu o controle da vida dele e agora se redimiu pelas coisas com o Ivar, botam ele lá na Rússia lá pra trocar 5 minutinhos de soco com o Ivar, cara. Teve um momento na série que eu falei, pronto, agora vai ter um conflito realmente sério, um conflito político aí e realmente tenso, que foi o conflito do Harald retornando pra Kattegat com a ajuda de alguns seguidores dele. E ele retornou bem no momento onde a Gunhild e a Ingrid estavam ali para ser quem que vai ser a rainha da Noruega, a próxima rainha da Noruega e tal. E aí eu falei, não, agora vai ficar interessante. Mas não, o cara voltou só para dizer, ó, tô indo com o Ivar pra Wessex para guerrear com pessoas que a gente já nem lembrava mais, que não faz mais nem sentido a gente guerrear, só pra matar ele lá e botar o trono na mão da Ingrid. Agora, claro que não dava pro final dessa temporada ser completamente ruim, a gente precisava ter um arco bom, e pra mim esse arco bom foi o arco do Ubi em busca do Flock e da Terra Dourada que o Athelstan já tinha dito pra ele, né? Só que diferente do que foi na vida real, a chegada dele na Terra Dourada, a chegada dos vikings na Terra Dourada não foi uma coisa pacífica do jeito que foi apresentado pra gente na série. Os índios não eram pacíficos e os vikings também não. Inclusive, no Canadá, que pra quem não sabe, a Terra Dourada era o Canadá na história real, e quem descobriu ela foi um tal de Leif Erikson, um negócio assim. Os índios aqui na Terra Dourada, existiam milhares de tribos, e essas tribos inclusive guerreavam entre si por comida, por território, por caça, por vários motivos. Então, eles não eram pacíficos do jeito que mostrou na série, muito menos tinham conhecimento da língua dos nórdicos na época, cara. Isso pra mim não fez sentido, mas até deu pra entender que eles colocaram isso aí pra deixar uma coisa mais pacífica e pra fazer com que mostrasse que o Flock já tinha estado lá, que é o tal do que eles chamam de homem louco, né? E que o Flock ensinou parte da língua deles, eles aprenderam junto com o Flock essa língua, né? E até tem um ponto bem lógico nessa parte, que é uma coisa simples, mas que me surpreendeu a hora que eu vi no trailer, inclusive, não foi nem quando saiu essa última parte da série, né? Que foi o fato de que, se vocês prestarem atenção, a coloração do rosto e da pele dos vikings ali, principalmente do Ubi, tá muito mais avermelhada agora que eles chegaram na Terra Dourada do que quando eles estavam na Groenlândia ou na própria Noruega. Isso se dá pelo fato de que a Europa é uma terra muito fria, principalmente ali a Noruega onde eles estavam, e a Groenlândia e a Islândia, né? É um lugar muito frio. Então, quando você chega num clima totalmente diferente, que é desse lado aqui do planeta, né? E você ter ficado vários dias navegando debaixo de sol, é natural que a sua pele, que não está acostumada com esse clima, ela se queime, né? Igual eu, sou branco assim desse jeito, eu vou pra praia, vou pra uma piscina, se eu não passo protetor solar, eu fico parecendo um camarão. E isso foi muito legal eles terem mostrado na série, né? Pra representar que aqui é bem mais quente do que pra lá. Não que pra lá não faça sol também, não tenha calor, mas aqui é totalmente diferente.
E o que falar desse reencontro do Ubi com o Flock, cara? Eu particularmente, apesar de todas as decepções desse final, eu fiquei muito satisfeito, cara. Claro que os índios eles não sabiam a língua nórdica, mas ali na série você precisava colocar isso só pro Ubi descobrir que o Flock realmente estava lá e que eles já conheciam o Flock, né? E, cara, esse reencontro pra mim foi emocionante. Toda aquela caminhada do Ubi na floresta, indo em direção à cabana do Flock, que é muito parecida, inclusive, com a cabana que ele tinha na Noruega, né, em Kattegat. Só que lá é uma casa na árvore, em Kattegat era no chão. Mas o entalhar que ele fez nas árvores, contando a história dos nórdicos, do Ragnar, né, das batalhas que tiveram, a invasão na França e tal. Cara, isso pra mim foi sensacional, a forma como foi apresentada, eu fiquei muito satisfeito mesmo com essa parte, cara. Claro que eu fiquei um pouco chateado com não saber como que o Flock conseguiu sair daquela caverna. E o que ele pensou quando ele viu a cruz, como que foi a reação dele, ele saiu da caverna. Porque assim, pra mim, eu tinha até uma desesperança que o Flock, mesmo depois de tudo aquilo, de ter se mostrado o nórdico mais fiel à fé dele, né? Ele viraria cristão após aquilo lá. Eu tinha essa falsa impressão de que aconteceria isso nessa temporada, né? O que pra mim ia ser um soco no peito, até faria sentido, mas seria um soco no peito porque eu não queria que isso acontecesse. Então eu tinha essa impressão que ele viraria cristão e que não foi o caso. Então eu fiquei um pouco chateado com não saber, mas foi muito legal a forma como eles colocaram isso, cara, porque ali deu a entender que o Flock, pela idade dele, ele estava tendo Alzheimer. Quando o Ubi pergunta pra ele, por que você ficou triste? E aí ele diz pro Ubi assim, ele para pra pensar, fica um tempo refletindo, e ele não responde, e aí ele vira e fala, tem certas coisas que aconteceram naquela época que eu não lembro. E isso dando a entender que, pela idade dele, ele estava com Alzheimer. E a nossa mente, ela tem duas opções, ou alguma coisa te traumatiza de certa forma que você fica sempre remoendo aquela lembrança ruim dentro de você, ou a sua mente apaga essa lembrança para não te fazer sofrer, ou faz com que você esqueça essa lembrança para não te fazer sofrer. E no caso do Alzheimer, isso é muito mais comum, né? Então, você colocar isso na série, no Flock, que é um personagem tão querido por todos nós, foi muito legal. E, claro, eu queria saber por que ele sentiu, cara, quando ele viu a cruz ali, quando ele saiu de lá, o que ele conversou com os outros vikings, ou com o próprio Atelstan, né? Como que o Atelstan encontrou com ele, tipo, isso também não foi falado, mas foi muito legal esse final e eu fiquei bem satisfeito novamente. Bom, o que eu posso dizer é que sim, Vikings continua sendo a minha série favorita, pelo menos até o momento. Não, diferente do que muita gente diz, eu não acho que depois que o Ragnar morreu a série ficou ruim. Na verdade, eu acho que a gente já faz tempo que a gente está vivendo um tempo para as produções cinematográficas onde matar o personagem, o protagonista, né, tem sido uma decisão muito corajosa quando bem feita. E foi sim o caso da Lagertha e do Ragnar, né? Foram mortes grandiosas e completamente planejadas de forma bem feita, sabe? Totalmente diferente do que fizeram com o Bjorn e com o Ivar nessa última parte, que pra mim foi uma situação completamente arrastada e decepcionante. Os filhos do Ragnar, após a morte dele, principalmente o Ubi, o Ivar e o Bjorn, se mostraram personagens que foram muito queridos pelos fãs, né, agora, né, nessas duas últimas temporadas. Eu preferia que tivesse sido mortes grandiosas, pelo menos pro Ivar e pro Bjorn, né? Mas não foi o caso. Então, só porque é minha série favorita não significa que eu vou passar pano para as coisas ruins que tiveram na série, sabe? Após a morte do Ragnar, nós tivemos arcos extremamente importantes para a série, né? Arcos, inclusive, que deixaram pontas soltas que eu acho que serão respondidas na próxima série, que vai ser, em teoria, a continuação da série Vikings, né, que é a Vikings Valhalla. Vikings Valhalla, para quem não sabe, vai se passar 100 anos depois dos acontecimentos de Vikings, né? E acho que foi o caso do Rolo, porque eles simplesmente esqueceram o Rolo nessa última parte, né? O Rolo, ele voltou pra França lá, tomou um tapa da mulher, nunca mais ele foi visto, nunca mais apareceu. Então acho que parte dessas coisas, principalmente essa parte do Rolo aí, e do Alfred também, acho que provavelmente vai mostrar os filhos e os netos do Alfred depois, vão ser respondidas em Vikings Valhalla. E Vikings, sim, sempre teve fama de
ser uma série romantizada, de apresentar coisas que não são reais, mas também sempre trabalhou com fatos históricos, cara, e sempre tentou pegar esses fatos históricos que são peças de quebra-cabeça e tentar juntar e tornar uma coisa só. Vikings também sempre trabalhou com o desenvolvimento de personagens e de protagonistas fenomenais, e pra mim nessa última temporada, na verdade, não foi bem assim, cara. Eu esperava muito mais. Então, eu espero realmente que eles respondam algumas dessas coisas em Vikings Valhalla, e que Vikings Valhalla se deu tempo para trabalhar com cada personagem, principalmente quando se tratar da morte deles. Também espero que tenha personagens tão grandiosos quanto teve em Vikings, né? Eu acho um pouco difícil isso acontecer, ter um personagem que é muito mais querido do que o Rhaegar, mas eu espero que sim, que tenha isso. Agora, pra você que assistiu essa última parte da série, que já acompanhou esse vídeo aqui comigo, eu queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, o que você achou legal nessa série, o que você não achou. Se possível, também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que gosta de Vikings, é muito importante para ajudar aqui o canal a crescer. Agora em 2021 a gente vai ter bastante série e filme saindo aí, principalmente de super-herói. A Marvel praticamente, ela vai lançar aí um episódio por semana seguido, e praticamente a gente vai ter Marvel e DC o ano inteiro aí, então vai sair bastante review aqui no canal, tá? Inclusive agora no dia 8 vai sair, na sexta-feira agora, vai sair a série Marvel Lendas ou Marvel Legends, como você quiser chamar, que vão ter 2 episódios contando a história do Visão e da Feiticeira Escarlate. Também vou fazer review aqui pro canal. Na outra semana já estreia WandaVision também, vou falar sobre ela aqui, então vai ter vídeo aí o ano inteiro. Então se inscreve aqui no canal para você acompanhar os nossos conteúdos, né? E também tem bastante coisa que a gente está planejando aí, beleza? Eu deixo o vídeo por aqui, agradeço vocês por terem assistido e até o próximo vídeo. Falou!